31. Sauli não abriu os olhos quando afundou na piscina, mas parou de murmurar. Flutuou um momento, então inspirou profundamente e estendeu as mãos para o céu. Depois disso, afundou no líquido azul. Haldane observou o processo solenemente. Haviam esperado durante 3 dias que, contra todos os prognósticos, o experiente soldado recuperasse a razão. Não recuperou. Levaram-no à piscina, em parte porque sua ferida era muito terrível, e em parte porque Haldane sabia que nunca poderia entrar no Salão dos Caídos com o Shaolin lá dentro. O mantra, eu falhei com meu senhor espírito, teria sido demais para ele. Vamos, Sully, Galadon falou. Ele se foi. Sim, ele se foi, Haldane concordou. E é minha culpa. Pela primeira vez, os fardos e agonias de seu corpo pareciam insignificantes se comparados com os de sua alma. Eles voltaram para Haldane. Primeiro em gotas, depois em uma inundação. Foram necessários dias para que percebessem e se convencessem de que Sarene não voltaria. Não haveria mais doações, nada mais de comer, esperar e comer novamente. Então voltaram, como se repetidamente despertassem do estupor, lembrando que certa vez, há não muito tempo, tinham tido um propósito em suas vidas. Haldane os recolocou em seus antigos trabalhos: limpar, plantar e construir. Com ferramentas e materiais adequados, o trabalho se tornou mais um exercício intencional para passar o tempo e mais um meio produtivo para de reconstruir Nova Elantris. Os telhados improvisados foram substituídos por criações mais duráveis e funcionais. As sementes adicionais permitiram um segundo plantio, maior e mais ambicioso que o primeiro. A pequena muralha ao redor de Nova Elantris foi reforçada e expandida, embora, até aquele momento, os homens de Shaor permanecessem quietos. Haldane sabia, no entanto, que a comida que haviam recolhido da carroça de Sarene não duraria muito. Os selvagens logo retornariam. A quantidade de gente que veio até ele depois de Sarene era muito maior do que aqueles que o seguiam antes. Haldane foi obrigado a reconhecer que, apesar do revés temporário, as excursões de Sarene até Elantris haviam sido benéficas no final. Ela provara para as pessoas que não importava o quanto a fome doesse, simplesmente encher a barriga não era suficiente. A felicidade era mais do que a ausência de desconforto. Então, quando voltaram para ele, não trabalhavam mais por comida. Trabalhavam porque temiam o que se tornariam se não o fizessem. Ele não devia estar aqui, Galadon, Haldane disse, observando o sacerdote fijorênico do alto de seu poço de observação no telhado. Tem certeza de que é um Gjorn? Galadon perguntou. Ele diz isso na oração que faz. Além disso, definitivamente é fijordênico. Tem uma constituição grande demais para ser aônico. Fijorênicos não são tomados pela Shaod, Galadon disse, teimoso. Apenas pessoas de Arelon, Teod e, ocasionalmente, do Ladel. Eu sei, Haldane disse, sentando-se frustrado. Talvez seja só uma questão de porcentagens. Não há muitos fijorênicos em Arelon. Talvez seja por isso que nunca são tomados. Galadon negou com a cabeça. Então, por que os indoneses nunca são tomados? Há muitos deles vivendo nas rotas das especiarias. Não sei, Haldane admitiu. Ouça-o rezar, Sully, Galadon disse zombeteiro, como se o resto de nós já não tivesse tentado. Me pergunto quanto tempo esperará. Já se passaram 3 dias, Galadon disse. Ele deve estar começando a ficar com fome. Colo? Haldane assentiu. Mesmo depois de 3 dias de preces quase contínuas, a voz do Gjorn estava firme. Considerando todo o resto, Haldane tinha que respeitar a determinação do homem. Bem, quando ele finalmente perceber que não vai a lugar algum, vamos convidá-lo a se juntar a nós, Haldane disse.
Problema, Sully. Haldane advertiu. Galadon advertiu. Haldane seguiu o gesto do Dully e percebeu algumas formas agachadas na sombra à esquerda do Bjorn. Haldane praguejou, observando os homens de Shaor saindo do beco. Aparentemente a comida deles acabara mais rápido do que Haldane imaginara. Provavelmente haviam voltado ao pátio em busca de restos, mas encontraram algo mais promissor. A cesta de comida ainda cheia aos pés do Bjorn. Vamos, Haldane chamou, virando-se para descer do telhado. Antigamente os homens de Shaor teriam ido diretamente para a comida, mas os acontecimentos recentes haviam mudado os selvagens. Começaram a atacar indiscriminadamente, como se percebessem que quanto menos boca se opusessem a eles, mais provável seria que conseguissem comida. Que Doloquem me queime por ajudar um Bjorn, Galadon murmurou, seguindo o amigo. Infelizmente, ele e Haldane se moveram devagar demais. Chegaram muito tarde para salvar os homens de Shaor. Haldane dava a volta no edifício quando o primeiro selvagem saltou sobre as costas do Bjorn. O Fjordanic ficou em pé com um salto, girando com uma velocidade quase inumana, e pegando o homem de Shaor pela cabeça. Ouviu-se um estalo quando Bjorn quebrou o pescoço do oponente, e então atirou contra os portões de madeira. Os outros dois atacaram ao mesmo tempo. Um foi recebido por um poderoso chute rodado que o jogou para o outro lado do pátio como um monte de trapos. O outro recebeu 3 socos sucessivos no rosto, então um chute na barriga. O uivo de raiva do louco se transformou em um gemido quando o Bjorn deu outro chute no lado de sua cabeça. Haldane parou de supetão, boquiaberto. Galadon bufou. Devíamos ter percebido. Sacerdotes Derete podem tomar conta de si mesmos. Colo? Haldane assentiu devagar, observando o sacerdote ficar novamente de joelhos e retomar suas orações. Haldane ouvira dizer que os sacerdotes Derete eram formados nos infames monastérios de Fjorden, onde eram submetidos a vigoroso treinamento físico. Mas nunca imaginara que um Bjorn de meia idade mantivesse suas habilidades. Os dois selvagens que ainda podiam se mexer foram embora rastejando, enquanto o outro ficou onde o Bjorn o arremessara, choramingando lamentavelmente com o pescoço quebrado. É um desperdício, Haldane sussurrou. Poderíamos aproveitar este homem, Nova Elantris. Não vejo o que podemos fazer a este respeito, Galadon disse, balançando a cabeça. Haldane se levantou, dando meia volta para a área do mercado de Elantris. Eu vejo, disse com determinação. Penetraram no território de Shaor tão rápido e diretamente que quase chegaram ao banco antes de serem notados. Haldane não respondeu quando os homens de Shaor começaram a uivar. Continuou a andar, resoluto e concentrado em seu objetivo. Galadon, Karata e Dash, o antigo imediato de Karata, era um dos poucos lutadores experientes no acampamento de Haldane, o acompanhavam. Cada um levava nervosamente uma sacola de tamanho médio nos braços. Os homens de Shaor os seguiam, cortando sua rota de fuga. Depois das perdas que haviam tido nas últimas semanas, os homens do grupo de Shaor podiam ser apenas umas 2 dúzias, mas esses poucos pareciam se multiplicar e se deslocar nas sombras. Galadon lançou um olhar apreensivo para o amigo. Haldane podia dizer o que ele estava pensando. Por Doloquem. É melhor que sabe o que está fazendo. Haldane apertou os dentes com força. Tinha uma única esperança. Sua crença na natureza racional da alma humana. Shaor estava do mesmo jeito que antes. Embora seus homens devessem entregar alguns de seus despojos, ninguém diria isso pelos seus gritos. Tragam-me comida, ela gemia, a voz audível muito antes que entrassem no banco. Quero comida. Haldane conduziu seu pequeno grupo pelo banco. Os seguidores restantes de Shaor o seguiram, aproximando-se lentamente,
e esperando pela ordem inevitável de sua deusa para que matasse os intrusos. Haldane agiu antes. Assentiu para os demais e todos deixaram cair suas sacolas. As sementes se espalharam pelo solo irregular do banco, misturando-se com o lodo e caindo em rachaduras e fendas. Uivos soaram atrás deles, e Haldane chamou seu pessoal de lado, enquanto os seguidores de Shaor se lançavam sobre as sementes. Matem-nos! Shaor gritou tardiamente, mas seus homens já estavam ocupados demais enchendo as bocas. Haldane e os outros partiram tão incólumes quanto haviam chegado. O primeiro se aproximou de Novelantes apenas algumas horas mais tarde. Haldane estava parado ao lado da grande fogueira que haviam acendido no topo de um dos edifícios mais altos. Manter a chama exigia muito de seus preciosos pedaços de madeira, e Galadon fora contra no início. Haldane ignorou as objeções. Os homens de Shaor precisavam ver a chama para fazer a conexão. O salto que os levaria de volta à capacidade de sentir. O primeiro selvagem saiu da escuridão da noite. Movia-se furtivamente com uma atitude nervosa e bestial. Embalava um saco rasgado com uns punhados de sementes dentro. Haldane fez sinal para que seus guerreiros se afastassem. O que quer? Perguntou ao louco. O homem o encarou com um ar estúpido. Sei que me entende, Haldane disse. Não deve estar aqui há muito tempo. 6 meses no máximo. Isso não é o suficiente para esquecer a linguagem, mesmo se você se convencer do contrário. O homem ergueu o saco, as mãos brilhando com o lodo. O que? Haldane insistiu. Cozinhar, o homem finalmente falou. As sementes que haviam jogado estavam endurecidas pelo inverno para serem plantadas na primavera. Ainda que certamente tenham tentado, os homens de Shaor não foram capazes de mastigar ou engolir aquilo sem sentir muita dor. E então Haldane esperava que, de algum modo, no fundo daquelas mentes abandonadas, aqueles homens se lembrassem de que já haviam sido humanos. Esperava que recordassem a civilização e a habilidade de cozinhar. E esperava que confrontassem sua humanidade. Não cozinharei para você, Haldane disse, mas deixarei que você mesmo o faça.